Olá, queridos, estou aqui de novo. Preparei esse vídeo, tá certo? Com questões de Enem sobre termologia, tá? Como esse assunto é trabalhado no Enem, ok? Espero que vocês curtam e vamos para o vídeo. Então, gente, nós temos aqui a questão 1, tá certo? Da nossa atividade. Vamos aqui, tá? Essa questão é do Enem 2010. Que diz o seguinte: em nosso cotidiano utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? E quer saber aí, gente, qual dessas alternativas não serve, né, para ser explicada de acordo com essa definição que a gente tem cotidiana de calor e temperatura? Vamos aqui. A temperatura da água pode ficar constante com o tempo, durante o tempo que estiver fervendo. Bom, essa alternativa aqui já é a alternativa que a gente está buscando, né? Porque de acordo com o que a gente costuma dizer, a temperatura está aumentando de acordo com a quantidade de calor que está sendo absorvida, né? Nesse caso aqui, gente, a gente sabe que a temperatura da água ela é constante, tá? Quando ela está fervendo, ou seja, ela está mudando de fase, ela está absorvendo calor, mas a temperatura dela permanece constante, né? Contradiz, tá? Contradiz o que o texto está dizendo, que calor é algo quente, né? E a temperatura média é a quantidade de calor de um corpo, ou seja, o que ele está querendo dizer é que a água aí está cheia de calor, né? Está cheia de calor, por quê? Porque está fervendo, tá? E as outras aqui, as outras alternativas, elas podem ser explicadas normalmente, né? Tem BO. Mamãe coloca a mão na água da bebedeira, da banheira, na verdade, do bebê para verificar a temperatura da água, né? Isso aí costuma se fazer bastante. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela, né? A água quente que está em uma caneca, na verdade, é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura, né? Também está certo. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior, com menor temperatura. Pessoal, a questão 2, temos aqui a questão do Enem 2013, é o seguinte. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e outra pintada de preto, acoplada cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro momento, né? Enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio com o ambiente. Aí está aqui a situação, né? Essa situação aqui, gente, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, essa situação, eu tenho aqui a lâmpada acesa, garrafa preta e garrafa branca. O que é que a questão quer? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à branca durante todo o experimento foi, ou seja, a transferência de calor, né, na garrafa preta foi, aí a alternativa A, igual no aquecimento e igual no resfriamento. Não, né? A gente sabe que a garrafa preta ela vai absorver muito mais calor, tá, do que a garrafa branca. E a mesma maneira, da mesma forma, quando ela for resfriar, né, ela vai liberar muito mais calor do que a garrafa branca.
maior no aquecimento e igual no resfriamento? Não. Assim como ela absorve, ela libera muito calor. Menor no aquecimento e igual no resfriamento? Não, né? Jamais. Deixa eu colocar aqui os outros itens. Aqui. Maior no aquecimento e menor no resfriamento? Não, né? Item é maior no aquecimento e maior no resfriamento. Item correto, né? Porque a garrafa preta, tá certo? Ela absorve muito calor, a taxa de variação de calor absorvida é muito maior do que a branca e assim também na liberação. Prosseguindo, gente, temos a questão 3, tá? Do Enem de 2016. Diz o seguinte: no experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, ou seja, o sentido, né? A mão. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele põe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior, né? Então, temos aqui, gente, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Aí vamos às alternativas aqui, tá certo? Item A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Tá correto, né, gente? Bandeja de alumínio, tanto ela absorve mais energia quanto libera mais energia. Então isso para o gelo, para o cubo de gelo, é fator crucial para que ele venha a derreter, né? Vamos olhar só as outras alternativas. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente a temperatura mais alta do que a de alumínio. Não, estavam em equilíbrio, né? Item C. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica. Elas têm as mesmas massas, né? Então a capacidade térmica aí seria semelhante, né? Iguais. Item E. Com a mesma rapidez nas duas bandejas. Aliás, o D. Item D. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a bandeja de plástico. Não, né, pessoal? E com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. São materiais diferentes, o alumínio tem maior condutividade, então, alternativa correta A. Certo, pessoal? Gente, a nossa questão 4, temos aqui, né? O Brasil é reconhecidamente um país de contrastes. Entre eles, podemos apontar a variação de temperatura das capitais brasileiras. Palmas, por exemplo, atingiu em 1º de julho de 1998 a temperatura de 13 graus Celsius. E em 19 de setembro de 2013 a temperatura de 42 graus Celsius, com sensação térmica de 50 graus Celsius. Uma variação muito grande, né, gente? Na escala Kelvin, a variação de temperatura na capital de Tocantins entre os dois registros realizados corresponde a... Então vamos ter que fazer a continha aqui, né? Então, gente, na nossa questão 3 aqui, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que converter primeiro aqui, temperatura 1, né? 13 graus Celsius, converter em Kelvin, né? E depois, temperatura 2, converter 42 graus Celsius em Kelvin. Como é que a gente faz isso? A gente usa a relação
entre as escalas termométricas, né? Que é a seguinte: θc sobre 5 é igual a temperatura de Kelvin, né? Menos 273 sobre 5. Aqui eu tenho frações com denominadores iguais, eu apenas esqueço eles, né? E posso reescrever da seguinte maneira: θc é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, eu tenho a temperatura em Celsius, eu quero converter ela em Kelvin, né? Então, o que é que eu faço, gente? Então, pessoal, eu vou jogar esse valor aqui do outro lado, né? Tá positivo, ele vem negativo. Então, ele tá negativo, então ele vem negativo. Assim vai ficar T igual a θc mais 273. Certo? Então, vamos fazer isso para os dois casos. Então, para T1, né? Temos o seguinte: T1 vai ser igual a 13. 13 por quê? Porque a temperatura é em Celsius e eu substituo no θc. 13 mais 273. Certo, gente? Continuando aqui, gente, a gente tem o seguinte, né? Basta a gente somar. E aí, essa temperatura T1 aqui vai dar quanto? 286 Kelvin, ok? Para a temperatura T2, a gente faz o seguinte: T2 vai ser o que? Usando a mesma relação. Aí aqui, vou colocar T2, né? 42 Celsius, eu coloco aqui, substituo aqui por conta do θc, né? Mais 273. Então, temperatura T2 vai ser igual a 315, tá certo? Então, essa variação, pessoal, total aqui vai ser o seguinte: final menos a inicial, 315 menos 286, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar os 29 Kelvin. Ok? Esses 29 Kelvin é a variação da temperatura, tá? Então, aqui a gente tem o item B, né? Continuando, gente, essa questão do Enem 2016, questão 5, né? Anterior que a gente acabei escrevendo 3, mas é a questão 4. Vamos aqui para a nossa questão 5. Nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois... Aí vamos às alternativas. E tem a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Gente, a roupa não absorve temperatura, né? O calor é que é uma energia térmica em trânsito. Então, a alternativa A está errada. Deixa eu posicionar aqui. Item B. Vamos aqui para o item B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura que sai por ela. Aqui a palavra-chave aqui, ele usou temperatura, que está no conceito errado, né? Item C. Roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. Pessoal, estão observando aí que ele está utilizando temperatura sempre como se fosse energia térmica? Temperatura não é isso, tá? Mais uma vez, temperatura ela é utilizada para medir aí o grau de agitação
das moléculas, né? Utilizada para isso, tá? Item D. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É perfeito, né? Esse é o perfeita definição de calor, né? Não é contido num corpo, ou seja, ele está em trânsito sempre, né? Só para finalizar, o calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito. Aqui já está cancelado, né? Então a alternativa correta é o item D. Para finalizar aqui, né, gente, a questão 6 do Enem 2013. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nas expressões? Aí vamos analisar aqui as alternativas. Item A. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Gente, que é não, né? Gente, essa definição aqui de calor que ele está utilizando não é correta, né? Então, as alternativas que tem sim a gente já vai eliminando. Sim, pois o calor é sinônimo de alta temperatura. Não, né? Não, olha só. Pois o calor é energia térmica em trânsito. Essa alternativa C já diz tudo, né? Vamos olhar as outras. Não, pois o calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. Não, o calor não é contido em corpo algum. Não, pois embora o calor seja sempre diretamente proporcional à temperatura, eles possuem conceitos diferentes. Não, né, pessoal? O calor nem sempre é diretamente proporcional. Essas alternativas que generalizam, você já pode desconfiar delas. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse conteúdo, ele é bastante cobrado no Enem, tá certo? Aproveitem o tempo de vocês, estudem bastante, ok? E vamos nos preparar. Tudo de bom, pessoal.